Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos juntos em mais um dia para meditarmos na palavra, nos debruçarmos na palavra, nos alimentarmos da palavra nesse dia que nos deu o Senhor. Oh, coisa maravilhosa! É começarmos o dia de domingo com o estudo da palavra de Deus. Já chegamos na nossa lição de número 9, que tem por título Família, Primeiro Ministério e Maior Patrimônio. Família, Primeiro Ministério e Maior Patrimônio. O texto áureo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. E a nossa verdade aplicada diz que se não cuidarmos bem da nossa família, nós teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Como objetivos temos mostrar que a família é o nosso primeiro ministério, deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e enfatizar que devemos proteger a nossa família. Os textos de referência encontram-se em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 5, versos 8 e 16. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então essa é uma lição que vai falar conosco de ministério, de patrimônio, de cuidado, de proteção, de sustento. Vamos orar para começar? Senhor nosso Deus e Pai, amado da nossa alma, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nesse dia diante do Senhor e diante da Sua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque estamos ouvindo. Instrui a nossa mente, para que a nossa vida seja tocada e transformada pelas Sagradas Escrituras, pela palavra que desce do trono de Deus. Nos dá, Senhor, um ensinamento rico e nos dá algo de precioso nesse dia para levarmos para toda a vida, que é o entendimento correto de família enquanto ministério, de família enquanto patrimônio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então começamos. A nossa introdução diz: veremos nesta lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal, do que à família é estar fadada ao fracasso, porque é ela que nos dá sustentação e apoio para crescermos na igreja. Nós temos aqui duas visões diferentes de ministério que a gente precisa nesse momento fazer. O ministério enquanto atividade na igreja, aquele que a gente executa como um serviço divino para a obra de Deus, para a edificação do corpo, para o nosso bem e do nosso irmão. E nós temos o outro assunto paralelo que está se desenvolvendo, que é a família enquanto um ministério. É ali no terreno da vida familiar, do meu ambiente familiar, que o meu ministério começa a se desenvolver. É ali que eu me torno um ministro, uma ministra do Senhor Jesus Cristo. Só que, às vezes, dá-se uma importância muito grande ao ministério que se desenvolve no ambiente religioso.
e se esquece que há um ministério também em andamento no seio da própria família. Nós não podemos dar mais valor a um do que ao outro. Nós precisamos de conhecer toda a vontade de Deus para podermos aplicarmos a vontade de Deus no nosso dia a dia com toda a sabedoria e inteligência espiritual, conforme nos diz a escrita de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, os versículos 9 e 10, porque somente assim nos tornaremos agradáveis a Deus. Então, investir no ministério fora de casa é um problema, é um risco, porque o sucesso pessoal, o sucesso profissional e até mesmo o sucesso espiritual não tem mais valor do que o sucesso no íntimo do casamento, no íntimo dos relacionamentos intrapessoais e interpessoais. E isso realmente começa a ganhar uma maior visibilidade, a ser sustentado também pelo tipo de relacionamento que mantemos dentro das nossas famílias. Então nós utilizamos a palavra ministério para nos referirmos a tudo aquilo que diz respeito à vida da igreja. Nós temos esse entendimento de que um ministro, uma ministra, é alguém chamado por Deus para uma posição de responsabilidade, para servir ao Senhor e à sua obra, como fica muito bem demonstrado pelo emprego desta palavra ministério nos textos bíblicos. Então, quando uma parte da igreja atende famílias com o fim de desenvolver atividades, fazer acolhimento de demandas, fazer orientações sistemáticas para direcionar, fortalecer, facultar a comunhão, ajudar a resolver os problemas das diferenças e orientar quanto à prática de princípios bíblicos, indo então de encontro às necessidades das famílias, o que nós temos aí é o que a gente chama de ministério da família ou ministério de família. É esse serviço zeloso, mas ao mesmo tempo trabalhoso, que ajuda na promoção da causa de Cristo entre pessoas. Então, sim, as igrejas que não têm precisam ter um ministério de família, um ministério voltado para entender a realidade das famílias que compõem a igreja local. E esse ministério, esse serviço divino que nós vamos prestar às pessoas, nós prestaremos também no âmbito maior das famílias. Então, o que nós temos diante de nós nos nossos dias são muitas famílias passando por crises graves. Nós temos aí famílias que são completamente disfuncionais. Estão aí num estado de degenerescência tão grande que está até chegando ao ponto de se desfazer. E isso traz comprometimentos para a causa de Cristo e não somente para as pessoas envolvidas. Um casamento que está agonizando, prestes a morrer, dentro de uma igreja, compromete o corpo de Cristo. E não somente aquelas pessoas que estão vivendo aquela situação particular. Então, irmãos, a gente tem uma noção mais clara desse conceito de ministro e entendendo o papel das pessoas que Deus chamou e separou para a edificação da igreja, entendendo o papel das lideranças que estão empenhadas nessas diversas frentes de trabalho na casa do Senhor, nós vamos ver que, antes de tudo, nós somos ministros do Evangelho. Não importa qual ministério que eu esteja desenvolvendo sistematicamente na minha vida com Deus, hoje, aqui e agora. Antes de tudo, nós somos ministros do Evangelho, da causa de Cristo. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E essa oferta de salvação não é apenas para uma salvação futura, para uma eternidade com Deus. É salvação aqui e agora. É salvação dentro da necessidade que está se apresentando. É socorro divino que chega onde o Evangelho entra. Então, nós precisamos, neste iniciozinho, fazer essas considerações, chamando a atenção pela amplitude dessa palavra ministério. Então, eu, como ministra de Cristo, vou exercer o meu ministério no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Porém, esse ministério, ele tem uma origem, ele tem uma raiz, e essa raiz, ela está muito bem fincada no solo do ambiente familiar. E se o meu ministério não tiver enraizado no meu ambiente familiar, ele vai ser um ministério volúvel, um ministério vulnerável, que não se sustenta, porque não vai passar no teste quando for colocado aí em um estado, né, de análise para se perceber a firmeza, a grandeza e esse ministério que está se desenvolvendo na vida pessoal. Nós temos tantos problemas com famílias e existem muitas pessoas que não gostariam de estar ouvindo isso, de que o meu ministério na igreja, na instituição, ele está atrelado ao ministério que eu exerço dentro da minha própria casa. Mas apesar dos percalços, das dificuldades, nós somos chamados por Deus todo o tempo a prestar atenção na palavra, no que a palavra está dizendo. Hoje é o dia de eu voltar a minha atenção para a minha casa, para eu ter essa ideia se o ministério que eu estou exercendo na igreja está compatível com o ministério que é meu, que é intransferível e que eu preciso exercer dentro da minha casa. Todos nós temos responsabilidades, compromissos, todos nós estamos aliançados, comprometidos, ligados à nossa casa de uma maneira indissolúvel. E tudo isso é o que vai ser passado em revista rapidamente nessa lição. Então, primeiro nós vamos avaliar no tópico 1, família como nosso primeiro ministério. No tópico 2, nós vamos falar de família como nosso maior patrimônio. No tópico 3, nós vamos falar da consciência, que precisa ser despertada para proteger a família, para poder cuidar da família, para sustentar a família e para manter a família de pé. Vejamos aqui. Família é meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa, provavelmente não será feliz no seu ministério. Não adianta ensinar aos outros o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Então, o que nós vamos ver aqui é que a qualificação para o exercício do ministério cristão vai envolver muito mais do que simples disposição do coração. Envolve disciplina, constância, humildade, perseverança, amor, zelo e mais uma lista infindável de predicados a fim de que o ministro, a ministra, seja apto e preparado para toda boa obra. Esse preparo não é algo inerente ao ser humano e nem algo que as nossas múltiplas capacidades possam produzir, mas o preparo para o ministério vem do próprio Deus. Relembrando aqui o que nós já falamos algumas vezes, em alguns momentos, seja pregando, seja dando aula, é que quando a gente pensa nessa questão de ministério, de sacerdócio, nós temos citado um autor chamado Mackintosh, um autor do século XIX,
que ele diz que ninguém é verdadeiramente educado senão aquele que Deus educa. Não está dentro das possibilidades do ser humano preparar um instrumento para o serviço do Senhor. A mão do homem é incapaz de moldar um vaso idôneo para uso do Senhor. Somente aquele que quer usá-lo pode prepará-lo. Somente o Deus Todo-Poderoso, que nos ama com amor eterno, que nos chamou para a sua eterna glória, pode nos preparar para aquilo que Ele mesmo nos chamou e para aquilo que Ele quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. E aí fica a questão, né? Se nós não podemos preparar-nos a nós mesmos para ser usados por Deus, porque isso é dom de Deus, vem o outro lado da questão. Se o meu preparo não vem da minha capacidade intelectual, não vem da minha condição humana, ele precisa vir da parte de Deus. Eu preciso ter uma mente, um coração ensinável e me deixar preparar para o Senhor, me colocando integralmente à disposição de Deus, permitindo que Ele me molde segundo a sua vontade. Mas nós vamos precisar passar em revista tudo aquilo que pode colaborar ou pode nos travar o nosso ministério. E o ambiente familiar é uma destas questões que pode comprometer seriamente o desenvolvimento do obreiro ou da obreira na obra do ministério. Então vamos pensar o primeiro item do primeiro tópico. Diz o item 1.1, precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente a sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que quem não dirige bem a sua própria casa não tem como dirigir bem a igreja de Deus. Em outra versão diz que um homem não consegue fazer com que a sua própria família, que é pequena, se ele não consegue que ela se comporte adequadamente, faça o que foi criada para ser, como ele vai poder ajudar a igreja? Na Bíblia, na versão que é utilizada na Bíblia do culto, diz: quem não sabe governar bem a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? E faz alusão para que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Governar bem a própria casa é um requisito, um pré-requisito para o trabalho na igreja de Jesus Cristo. O nosso lar é um estágio probatório para executar tarefas no reino. Primeiro vem Deus. Depois, em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, a igreja. Nós precisamos ter essa ordem bem esclarecida para não atropelarmos as coisas e não ultrapassarmos limites, queimarmos etapas. Porque quem não administra adequadamente a sua família não tem, segundo aqui o comentarista, respaldo suficiente para poder prestar algum serviço no reino de Deus. Esta aqui eu vejo que é uma observação, uma ênfase bem intensa. Mas quem tem uma família desordenada, conturbada, quem conduz a sua família fora das diretrizes da Escritura, e por causa disso, estas pessoas, destas famílias, aceitam o inaceitável, naturalizam o que não é natural, fazem o que é reprovável, defendem o indefensável. Com toda certeza, meus irmãos, pessoas que agem dessa maneira
não tem crédito para agir ministerialmente. Governar a própria casa, então, é sim um pré-requisito para o trabalho na igreja do Senhor Jesus. E o que nós vemos é que Deus continua levantando homens e mulheres para o santo ministério, com a sua grande diversidade e suas múltiplas formas. A chamada divina é uma realidade que precisa ser entendida e respeitada. Qualquer coisa que saia fora do crivo da palavra de Deus não dará bons frutos. E aí vem a questão: os ministérios que se desenvolvem na igreja são ministérios chamados de leigos, aqueles que não foram reconhecidos publicamente, essas pessoas não foram colocadas em uma posição de destaque, essas pessoas não são nomeadas pelas funções que exercem, mas elas estão trabalhando para Jesus e dando sequência ao seu ministério. Mas você tem também aqueles chamados de ministérios ordenados. Então, o ministério ordenado é quando esse ministro leigo, esta ministra leiga, que está ali no exercício das suas funções, no serviço divino, tem a sua prática reconhecida. E então essa pessoa é chamada, ela é separada por Deus para o exercício do ministério e colocada aí numa posição. Então, aí vem um problema muito sério que as igrejas em sua totalidade enfrentam, que é consagrar pessoas por conveniência. Quando isso acontece, e essa consagração ela é feita sem a aprovação divina, isso é um mal insustentável para o corpo de Cristo. E como bem afirmou o comentarista, uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para o desenvolvimento de qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato, da candidata e procurar saber qual é o seu exemplo de cristão dentro da própria casa. Então, precisamos governar primeiro a nossa família. O Salmo 101 e o versículo 2 diz: andarei em minha casa com o coração sincero. O governo de uma casa, ele vem antes do exercício do governo em qualquer outra dimensão da vida, porque é ali, no centro, no círculo menor da intimidade familiar, que nós aprendemos a ser o que nós precisamos ser. E nós somos educados para fazer aquilo que deveremos fazer. E aí diz o comentarista, quem não passa no teste da família, também não passará no teste da igreja. E eu acrescento que isso nos leva a pensar que tal pessoa, não passando no teste da família, não passando no teste da igreja, também não está passando no teste divino. Aqui a gente já começa a pensar que tudo que não é cuidado morre. Não existe um estoque inesgotável para suprir as carências em nenhum tipo de relacionamento. O casamento e a família foram estabelecidos por Deus. Estão sujeitos aos critérios por Ele mesmo determinados. E Deus é Deus de cuidado, Deus é Deus de atenção, Deus é Deus de interesse, Deus é Deus de investimento. Então, cada pessoa recebe da parte de Deus aquilo que lhe cabe para poder conseguir reproduzir o cuidado de Deus nas suas ações. E olhando para isso, a gente pode pensar que feliz é o lar onde o pai é pai, onde a mãe é mãe, onde os filhos são filhos, onde Deus é Deus. Todos envolvidos nos cuidados e que sabem como falar biblicamente, pensar biblicamente, agir biblicamente, fazendo com que o governo desta casa seja
aprovado e aprovado por Deus. E tudo isso vai nos dar condição de entender que a essência do cuidado precisa ser entendida e vivida na dinâmica do casamento e da família. Não há governo que se sustente sem cuidado. Nós precisamos cuidar daquilo que temos. Eu costumo dizer, e disse isso em algum momento do meu texto, quem não cuida do que tem, não merece o que ainda não tem. E muito provavelmente, se não entrar pelo caminho, também vai ser privado de receber da parte do Senhor alguns benefícios, justamente porque não sabe cuidar do que tem hoje, né? E aí, aqui diz, antes do ministério, o ministério que se desenvolve no serviço divino, na Igreja de Cristo, está a família. Mas antes da família está Deus. E esta ordem jamais poderá ser invertida. 1.2. Nessa sequência de governo, de cuidado, de direção, nessa sequência daquilo que nós precisamos de ter como norte para manter a nossa família em dia e prosseguindo na força do Senhor, nós entramos aqui em contato com o item 1.2 que diz: nós precisamos conquistar primeiro a nossa família. Ou seja, não é só governar. Não é só saber que tem essa escala hierárquica, essa linha de autoridade que, partindo de Deus, passa pela família para chegar na igreja. Não é só ter conhecimento disso. Não é só governar no sentido de mandar, no sentido de impor, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade nas nossas vidas. No sentido primário seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com o seu bem-estar, não sobrecarregando a igreja. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados até, o que não é errado, mas não ajudam as suas viúvas, os seus órfãos, seus pais idosos, aqueles que são portadores de necessidades especiais. Mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. Muitos cristãos passam a vida preocupados em ganhar outras nações, estados, cidades, bairros e ruas, vizinhos de todos os lados. E isso é formidável e é uma ordenança do Senhor Jesus. Mas é preciso cuidar, sarar espiritualmente a sua família para não negar a fé. Irmãos, é dentro da família que nós cativamos o coração das pessoas, que nós desenvolvemos o amor filial, o amor fraterno, e que nós, juntos, em união e unidade, vamos nos fortalecendo mutuamente. O sucesso no lar é algo a ser celebrado, porque também está cada vez mais escassos. Nós nos preparamos para muita coisa nessa vida, mas nem sempre nós nos preparamos para conviver, para renunciar, para abrir mão, para ouvir, para dar sem esperar nada em troca. Que são as coisas que caracterizam uma vivência interpessoal saudável em um lar. Aquilo que a Bíblia tem de prioritário para a fé do povo de Deus no Antigo Testamento enfoca-se na família. E a Bíblia se dirige à família desde o Antigo Testamento como o sujeito da ação. Todas as falas bíblicas, da narrativa bíblica, que trata das questões cruciais envolvendo o ser humano, vai se dirigir diretamente às pessoas no ambiente das suas famílias. Deuteronômio 29:18 vai dizer:
que entre vós não haja homem, não haja mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus para servir aos deuses das outras nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. É um direcionamento divino para o coração do homem, para o coração da mulher e a família que eles constroem juntos. Temos que tomar este cuidado, segundo a orientação da palavra, para não deixar nenhuma raiz venenosa crescendo no ambiente familiar, produzindo fel. O que seria esse fel? O fel são os desentendimentos, são as discussões, são os enfrentamentos, são as diferenças que trazem confusão para a vida da família. O fel é essa falta de amor que faz azedar tudo, que faz da relação dos dois ou da família uma coisa feia de se ver. Mas desde o início da Bíblia o Senhor está dizendo que entre vocês não haja homem, não haja mulher, não haja família, não haja tribo, cujo coração se desvie do Senhor seu Deus, e que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Aqui diz em Josué 2,8: quando entrares na terra, atarás esse cordão de fio de escarlata à janela por onde vos fizestes descer. Recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Isso aqui é um momento específico de livramento de uma família que estava dando acolhida aos espias em Canaã antes da chegada do povo de Deus na terra. Lá, o cuidado de Deus já estava se estendendo àquela família que seria alcançada. E em Josué 6,25 temos o resultado. Assim Josué deu vida à prostituta Raabe e à família do seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. O Salmo 68 diz que Deus faz que até o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas aqueles que são rebeldes a Deus, eles vão de habitar em terra seca. E Provérbios 31:21, falando daquela mulher que sabe como cuidar de uma casa, diz que ela não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está coberta de escarlata, toda a sua família está protegida em segurança. Ela não precisa temer o rigor do inverno, porque está preparada para enfrentar os momentos difíceis que vão sobrevir sobre a sua casa. Então, irmãos, muitas coisas podem destruir as famílias, afastar as pessoas que compõem a família, abrir feridas profundas e dolorosas na alma dos seus membros. E aí, isso vai ser responsável por desvios de comportamento de toda a natureza. Mas nós conhecemos o ideal de Deus de preservação da família e nele estamos firmados. Quando Josué em 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, este é o ideal de Deus de preservação da família. Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. E o verso 2: do trabalho da sua mão comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Então o ideal de Deus é que nós sirvamos ao Senhor. Como? Temendo a Ele antes de qualquer outra coisa e andando nos seus caminhos. Mas, em alguns momentos, pode acontecer que os conflitos familiares cheguem a um ponto tão sensível, tão difícil de ser administrado,
que as pessoas podem até desgostar da própria família e visualizar tantas possibilidades melhores fora de casa, que a sua família se torna um peso que essa pessoa não quer mais carregar. É cada vez maior o aconselhamento secular, o aconselhamento que as pessoas recebem nesse mundo, até mesmo através dos profissionais da alma. E esses aconselhamentos seculares, centrados no ego, de estímulo à autoestima, onde as diferenças e desavenças que podem acontecer dentro de um lar são enquadrados como tóxicos, algo do qual as pessoas precisam se libertar. Olha, se você for levar para alguns lugares e algumas pessoas as dificuldades que você está enfrentando dentro da sua casa, você vai receber esse conselho para você se livrar dela. Por quê? Porque ela está te impedindo de ser feliz. E nesse emaranhado confuso, muitos estão perdendo o essencial e bebendo nas cisternas rotas deste mundo, sendo instruídos por vãs filosofias e convencidos por sofismas. Sofismas são aquelas mentiras plausíveis, são aquelas mentiras que se parecem tanto com verdade que você é convencido por elas. E aí você vai dando um passo atrás do outro, no caminho do erro. Importa ser feliz? Sim, importa ser feliz, mas com dignidade, com honradez, com grandeza interior de espírito, amando a Deus e a sua palavra, ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo. Importa ser feliz, mas uma felicidade que agrade a Deus. E aí mesmo nas maiores dificuldades, mesmo quando você não estiver vendo o sorriso escondido de Deus, apenas a face carrancuda dos problemas que se agigantam, mesmo assim Deus vai estar sorrindo para você, pela sua persistência, pelo seu amor, pelo valor que você dá àquilo que Ele te deu, pela tua gratidão, pela tua perseverança em não permitir que a sua família seja uma família doente, em não ter sentimentos e pensamentos ruins em relação à sua família. E isso só Deus faz. Irmãos, nenhuma conquista deste mundo justifica a perda da família. Isso parece um jargão, e de certa forma é, mas nem por isso é errado. E sim, nós precisamos falar isso quantas vezes forem necessárias. Nenhuma conquista neste mundo justifica a perda da família. Nenhum salário alto que se ganhe justifica o abandono da casa, o abandono dos filhos, a terceirização dos filhos. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? A palavra de Deus tem respostas, a palavra de Deus tem ajuda eficaz, a palavra de Deus tem direcionamento e ela é um guia seguro em meio às maiores tempestades e nos sustenta em qualquer situação da nossa existência. Ela nos diz que o possível nós vamos fazer e o que eu preciso fazer em relação à minha casa, ao meu ambiente familiar, ao meu esposo, aos meus filhos, ninguém vai fazer por mim. Ninguém. Isso é coisa minha. É eu que preciso fazer. O possível eu vou fazer. Mas no impossível Deus age. Ele só não vai agir se você deixar de ouvir a voz dele para ouvir as vozes deste mundo. Nós precisamos cativar a nossa família,
Nós precisamos viver um relacionamento amoroso, dedicado, aprovado, saudável, dentro das nossas casas. Nós precisamos nos amar, nos apoiar mutuamente, nós precisamos nos aproximar, saber ouvir, deixar de dar opinião em tudo, deixar de mandar em tudo, deixar de querer que tudo seja exatamente do jeito que eu quero, na hora que eu quero, sem conversa. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia diz em Efésios 4:20, vocês não aprenderam assim com Cristo. Então, além de governar bem a casa, eu preciso conquistar minha família. E também eu preciso restaurar primeiro o altar da família. O altar começa em casa, não adianta ser o máximo na igreja, ser exímio em tudo aquilo que faz, se o altar da família está precisando de reparos. Olhe a sua volta hoje. Pense na sua situação familiar. Veja se tem alguma área da existência onde a sua casa, a sua família está precisando de reparos. A sua própria vida e da sua família depende da espiritual e devocional. Você tem que ter vida com Deus dentro de casa. Você tem que ter uma vida devocional, uma vida devotada, uma vida em que todos os dias, sistematicamente, de contínuo, você chama Deus para dentro da sua casa, você conversa com Deus dentro da sua casa, você segue um padrão de devoção, de espiritualidade sadia dentro da sua casa. A responsabilidade recai mais sobre os pais da família, mas é dever de todos. Precisamos verificar também o nosso leito, se o leito do casal não precisa ser restaurado, se está com problemas na área da sexualidade, se está com problemas no relacionamento afetivo, se houve uma quebra de aliança, isso precisa ser restaurado. Os casais não podem ter esse relacionamento feio, comprometido, esse relacionamento infrutuoso, ou então que está dando frutos maus. A Bíblia diz que digno de honra entre todas as instituições seja o matrimônio. O leito ele precisa ser mantido sem mancha, sem mácula, irrepreensível. E ainda diz que Deus julgará os que forem devassos e adúlteros. Há um padrão de sexualidade na Bíblia que precisa ser observado. Há ensinamentos bíblicos claros sobre a sexualidade do casal. Isso precisa ser trazido para o nosso conhecimento, para a luz das Escrituras, nós crescermos também como seres sexuados plenos e santos, sendo satisfeitos nas nossas necessidades, mas também agradando a Deus em tudo e nas mínimas coisas. Então, o que nós temos ainda a dizer nesse 1.3, quando fala que nós precisamos restaurar primeiro o altar, isso realmente é um chamado importante para pensarmos a nossa espiritualidade e a nossa vida devocional. Aqui diz, o altar começa em casa. Toda casa precisa ter um altar para o Senhor. Não aquele lugar da casa que tem aquele nicho, onde se coloca lá um panteão de deuses. Não é disso. Nós já fomos salvos dessa questão idolátrica. O nosso Deus é um Deus invisível, mas é totalmente presente e atuante nas nossas vidas. Nós não vemos, mas nós sabemos e cremos e temos a certeza que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Eu não preciso de uma coisa material, de um altar material montado dentro da minha casa, mas eu preciso de um lugar secreto.
Eu preciso ter aquele lugar onde eu entro, fecho a porta e vou conversar com Deus. Eu preciso desse momento dentro de casa. A minha casa, toda ela, precisa ser um altar para o Senhor. O Senhor tem que ter liberdade de estar, para então poder abençoar. O Senhor precisa ser chamado para dentro das nossas casas, para dentro das nossas relações. Não há como ganhar os membros da nossa família pelo testemunho, se este testemunho estiver corrompido. Essa palavra é para mim e para você nesse dia. De nossa parte, deve haver um empenho em propagar aquilo que pela graça nós recebemos. E então, em toda e qualquer situação, nossa família precisa ser levada constantemente ao altar de Deus e deixada ali com confiança e fé. A seu tempo, Deus vai trabalhando, Deus vai trazendo os que estão distantes, trazendo todos para a sua presença bendita. É o Senhor que converte o coração dos pais aos filhos e que converte o coração dos filhos aos seus pais. Ele tem compromisso com as famílias, independentemente delas estarem ou não na sua presença. Assim como ele faz com que o seu sol se levante sobre os bons e os maus e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Então, apesar de nós, Deus vai continuar guardando, cuidando, protegendo, sustentando, animando, consolando e sempre abrindo oportunidade para que as pessoas se voltem para Ele, se convertam dos seus maus caminhos e façam o que é certo, o que é justo e o que é bom. Deus tem compromisso. E a carta de Paulo a Timóteo diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas ele nos chama para ter vida de fé, vida de santidade, vida de amor, plena consagração e separação para Ele dentro da nossa casa, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo, fazendo o que é digno de um servo à altura dele mesmo. Então, irmãos, vamos pensar. A família é meu primeiro ministério. Então, eu preciso governar primeiro a minha família. Eu preciso conquistar primeiro a minha família. Eu preciso cuidar primeiro da minha família. Eu preciso honrar primeiro a minha família. Eu preciso ter a minha família num alto nível de consideração. E eu também preciso manter o altar da minha família íntegro, em condições de ser usado para sacrifício ao Senhor. E aí, tendo pensado na família como nosso ministério, nós pensaremos agora no tópico 2 sobre a família como nosso maior patrimônio. A família é o nosso maior ministério, mas ela também é o nosso maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado, perderá o seu valor. Nós não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. Nossa família, nosso patrimônio. Não apenas nosso patrimônio, mas o maior patrimônio que poderemos ter nesta terra. Enxergar a família como um patrimônio não é uma visão corrente, secular. E nem tampouco é compreendido na sua totalidade. Mas nós temos o patrimônio familiar e a família como patrimônio. Lembra lá no ministério que a gente começou a pensar um pouco nas duas colocações, nas duas pontuações que a gente precisava ressaltar? Você tem um ministério de família que é executado pela igreja, mas você tem a sua família como seu ministério que precisa ser executado por você, por mim, por nós. Todos nós estamos inseridos na família e temos responsabilidades com ela. Quando a gente fala de patrimônio,
É a mesma coisa, ó, a balança está pendendo para os dois lados. Nós temos o patrimônio familiar, que é aquele conjunto de bens que são pertencentes à mesma família, que são acumulados ao longo dos anos, ou que são recebidos por herança, que são protegidos justamente pelo fato de serem entendidos como algo que vai garantir a estabilidade, a segurança financeira, tanto das gerações atuais quanto das gerações futuras. Isso é chamado de patrimônio familiar. Mas ver a sua própria família como um patrimônio ainda não é uma coisa que passa pela cabeça de muita gente, principalmente aqueles que estão juntando tesouros nesta terra e acham que com isso vão conseguir suprir todas as necessidades da sua casa. E se tenha lá algum problema, algum desentendimento, ainda é capaz de gritar, né? Eu trabalho igual um doido, eu trabalho igual uma doida para sustentar essa casa e ninguém me dá valor. Coisas desse tipo. Mas ver a família como próprio patrimônio é a nossa maior necessidade. Se você está juntando tesouros nesta terra e diz que isso é para a sua família, a gente entende isso. Mas também entendemos que isso não é suficiente para suprir todas as necessidades de uma casa. Bens materiais não substituem a presença de uma pessoa, o cuidado amoroso desta pessoa. Ter dinheiro para tudo que se quer e se sonha é uma possibilidade que poucos vão usufruir, para no final descobrir que dinheiro não compra o principal. E o principal é esse vínculo essencial entre marido e esposa e entre os cônjuges, os pais com seus filhos. Há um vínculo essencial, necessário, duradouro, de uma grandeza que não tem como nem traduzir em palavras. Isso não se compra com dinheiro. Como vimos na lição passada, isso é uma construção contínua. Isso é resultado de uma semeadura diária, que você começa a semear desde o primeiro dia que você casou, desde o momento que seu bebê nasceu, você vai fazendo uma semeadura diária. Isso vai agregando riqueza, vai agregando valor na sua casa, vai fazendo da vida daqueles que estão dentro de uma casa, que é um patrimônio familiar, um bem maior do que um patrimônio familiar, que é a própria família como patrimônio. Então, o 2.1 e o 2.2, eu juntei em um ponto só para a gente pensar. O 2.1 diz que a gente precisa compreender o significado de patrimônio. E, uma vez tendo compreendido o significado do que é um patrimônio, nós precisamos guardar bem esse tesouro incomparável. O que nós temos aqui no 2.1 é: como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor estipulado em dinheiro, não é uma herança que se transfere em cartório, e sua propriedade vai além de valor monetário, ultrapassa o valor venal. Não se compra, não se vende, nem se empresta, porque não se pode mensurar o valor do que é de estimação espiritual e amor sacrificial. 2.2, como guardar bem o tesouro incomparável. O que nós temos aqui é que Apocalipse 3:11 diz para guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Figurativamente, a coroa denota uma coisa muito importante. Aquilo que engrandece, é símbolo de soberania, nobreza, algo valioso, um prêmio, um dom gratuito, um presente de Deus. Mas pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha o tempo todo, procurando a quem possa tragar
Esse inimigo é um ladrão que vem roubar, matar e destruir. Então não negligencie, pois se você não dá valor e não guarda bem guardado, você então pode ter o teu tesouro roubado. Isso acontece em larga escala. Quando nós pensamos nessas duas questões, algumas outras bem relevantes vão fazendo assim, trazendo mais significado para nós, né? Nós já vimos que nada vem antes da família, que a gente precisa ter essa ideia expandida de que o maior valor que a gente tem na vida é a família. A casa, os bens, as propriedades, o dinheiro, isso são coisas desta terra, vai ficar nesta terra, mas lá em Apocalipse 14, 13, quando diz que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque eles vão descansar de todo o enfado dessa vida, mas as suas obras a acompanham. Vou até conferir e ler direitinho para vocês, porque nós não levamos nada desta terra. Desta terra não. Tudo que há da terra vai ficar por aqui. Mas há um tipo de valor que vai nos acompanhar para a eternidade. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então tem coisas que vão nos seguir para a eternidade. E estas coisas que vão nos seguir para a eternidade é aquilo que foi trabalhado no nosso ser interior durante a passagem por essa terra. São esses bens que não podem ser roubados. Então, um vínculo familiar, amoroso, cuidadoso, de bons frutos, é algo importante que nós vamos levar conosco para a eternidade, para apresentarmos a Deus como os nossos talentos. Isso aqui, Senhor, foi o que o Senhor me deu enquanto eu estava na terra. E o que eu estou apresentando para o Senhor agora é o que eu fiz, daquilo que o Senhor me deu. Quando nós pensamos nesta parte, nós pensamos também que quanto maior a joia, quanto mais rara a joia, maior o seu valor. E nós precisamos pensar que nossa família é única. Não existe duas famílias iguais. Isso porque não existem duas pessoas iguais. Então, cada família é um espetáculo único de talentos, de dons, de afinidades, de parcerias, de tantas coisas boas. Sabe quando você tranca a porta e todos estão ali no aconchego do lar e você tem aquele momento de paz único que você só tem com a sua família. Aquelas risadas que você reconhece de longe, daquele sentimento afetivo que brota no abraço, no beijo, no carinho da família, que se sente bem de estar juntos, que valoriza cada momento. Irmãos, isso é dom de Deus. Não há riqueza neste mundo que pague isso. E aí, o que nós temos aqui é que nós precisamos pensar um pouquinho no texto, no seu contexto e na aplicação disso para a nossa vida. A Bíblia diz que além da sua família, Davi tinha os seus valentes. Então, acerca da sua família, ele mesmo disse em 2 Samuel 23, 5, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Deus tem comigo uma aliança, de que em tudo a minha casa ela vai ser bem ordenada e bem guardada, porque todo o meu prazer está nele. Ok? Além da sua casa, da sua família,
Davi considerava outras pessoas também como parte de sua família, da sua vida pessoal e como rei em Israel, que é aquele grupo de homens que ele chamava de seus valentes. Davi tinha os seus valentes, e esses valentes, eles lutaram com Davi a vida toda. Eles preencheram a vida de Davi com nobreza, com força, com ânimo, com condições de batalhar e de vencer. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, eu penso que dentro da nossa casa nós precisamos ter os nossos valentes guerreiros que vão se desenvolver na intimidade dos nossos lares. Mas para que isso aconteça, para que nós sejamos fortalecidos mutuamente, ajudados mutuamente, e para que nós sejamos saudáveis na nossa relação familiar, nós vamos precisar aprender algumas coisinhas. E uma delas é aprender muito mais, é enxergar muito mais as virtudes do que as falhas. Porque se nós aprendemos a trabalhar com o potencial de cada um, se nós formos abertos ao diálogo, se nós formos abertos ao perdão, se nós educarmos a nossa casa para a fé e para a vida com Deus, pode ser então que a gente comece a enxergar dentro de casa aqueles valores que a gente não estava vendo antes. E como guardar bem esse tesouro incomparável deverá ser a nossa missão nessa vida. 2.3. Esse patrimônio que nós temos, que é o nosso maior patrimônio, ele tem um significado particular e ele precisa ser guardado como um tesouro incomparável. Mas ele precisa ser sólido. O 2.3 fala da indispensável solidez do patrimônio e diz: o respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência consolidada no amor e na comunhão, um lar sedimentado, é inviolável na concepção da fidelidade. Uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar, onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares, como a mesa posta, onde os componentes da família fazem as suas refeições, o quarto onde os membros da família têm sono restaurador, a autoridade patriarcal e matriarcal, onde os pais exercem os seus papéis e a assistência recíproca, onde uns têm responsabilidade para com os outros. Tudo isso é que dá solidez ao nosso patrimônio chamado família. A solidez desse patrimônio passa pelo temor do homem a Deus, pela sabedoria da mulher em administrar e a obediência dos filhos. Todas essas situações convergem e consagram o ambiente familiar em um convívio de solidariedade. Bem, quando a gente pensa nessa solidez, nós vamos vendo que todos esses ensinos que nos foram passados e repassados através da palavra, através dos mestres que Deus levanta, através daqueles que são ensinados pelo Espírito Santo a respeito de como deve ser o seu procedimento dentro de casa, tudo isso é de suma importância para entendermos como um patrimônio vai se solidificando. E uma sistematização desses ensinos colabora para rever, para afirmar aquilo que nós temos aprendido. Quando isso não é uma realidade na vida de alguém, fica um buraco dentro da pessoa do tamanho dessa ausência. E quando você não tem uma família sólida, um patrimônio sólido, você vai ter também pessoas que podem estar desestruturadas, desestabilizadas. E com a falta desse algo que não tem, porque não é preenchido pelo convívio familiar saudável. E então,
estas pessoas ou esta pessoa vai procurar preencher com qualquer coisa que lhe dê um mínimo de conforto e segurança. Então nós precisamos atentar para isso, porque a nossa família é um patrimônio digno de valor, de cuidado, de zelo, de abnegação, de altruísmo e de tudo que for necessário para a sua preservação. Quando pensamos nessa solidez, nós vamos vendo que a fluidez, a instabilidade, isso tem muito a ver com essa falta de intimidade com Deus, com essa falta de maturidade espiritual, com essa falta de crescimento na fé. Então, se eu leio o Salmo 127, o versículo 1, ele me diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Agora, se Deus é o fundamento do nosso lar, se Ele nos deu Jesus Cristo como fundamento da nossa relação familiar, então nós podemos fazer o que está em Romanos 15, 7. Recebam uns aos outros como Cristo vos recebeu. Irmãos, Cristo nos recebeu apesar de nós. Cristo nos ama apesar de nós. Ele tem lidado e tem tratado conosco apesar de nós. Ele nos recebeu e nos amou com um amor eterno, um amor inexplicável. Uma graça maravilhosa nos alcançou e nos deu vida. E Ele quer que nós tenhamos esse tipo de comportamento em relação a cada membro da nossa família. Uma família não se torna sólida de um dia para a noite, mas essa solidez, ela vai se fazendo na medida em que nós vamos aprendendo com Cristo a aceitarmos um ao outro do jeito que nós fomos aceitos por Ele. Como assim? Como eu posso exemplificar isso? É ter um comportamento de não insistir quando não é para insistir. Se não é para insistir, não insista. Se você já falou uma, duas vezes, se você já esgotou seus recursos para poder convencer o outro e não convenceu, não continue. Não insista. E também, não culpe, não julgue, não condene, não busque defeitos, mas aceite o outro como ele é, perdoando-o todos os dias. Você não vai dar conta da alma do outro, mas você vai dar conta da sua alma em relação ao outro. O pai não salva um filho, o filho não salva um pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos limites de até onde ir. Chegou naquele limite, eu preciso dar um passo atrás. E falar menos e orar mais. Insistir menos. Provocar menos. As pessoas às vezes dentro de casa ficam se alfinetando, provocando um ao outro. Às vezes não fala claramente. Na hora que vai orar, fica falando para o outro ouvir. Imagine que coisa. Então, Romanos 15, 7 é a nossa receita para essa questão. Se quer um patrimônio sólido, aprenda com Cristo o que você precisa ser, o que você precisa fazer, quando falar e quando ficar quieto. Mas, de toda forma, a sua vida de oração precisa ser intensificada. E você precisa mais falar com Deus do que os outros. Porque nem sempre nós temos a solução para os nossos próprios problemas. E se o Senhor não for colocado no centro da dificuldade, ela só vai aumentar. Ok? Então, nós vamos passar agora, encaminhando para o final, a consciência de proteger a família, é o tópico de número 3. E aqui diz que a definição de consciência diz que é um tribunal pessoal. Nossa consciência é um tribunal pessoal. Nós não precisamos ser levados a nenhum tribunal neste mundo para saber o que é certo e errado.
o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro. Esse tribunal, ele tem que estar estabelecido dentro de nós, e o julgamento e a sentença precisam sair dentro de nós. Isso acontecerá na nossa consciência, que é um fórum particular, no interior do julgamento do certo e errado, do justo e do injusto, do verdadeiro e do falso. É a percepção, no caso dos estímulos à volta, a lucidez, tudo isso aqui na introdução desse ponto, né? A lucidez quanto a sentimentos, moralidade e de dever. Então, irmãos, aqui, quando começamos a pensar nessa consciência de proteger a família, precisamos nos voltar para essa questão. Porque ele diz aqui, também a nossa consciência nos torna aptos a julgar a nós mesmos sobre a nossa responsabilidade, a nossa fé e a nossa comunhão, para decidir sobre o nosso ministério e o patrimônio que é a nossa família. Amém? Então vamos. Quando o assunto é consciência, nós então vamos passar do geral para o específico e nos voltarmos para a consciência cristã, que precisa ser dispensada para com Deus, para com o mundo perdido e para conosco, para consigo mesmo. São inúmeras as passagens bíblicas que fazem menção à consciência humana, inúmeras, de preencher páginas. Mas esses versículos, eles precisam gritar diante de nós. A associação entre fé e consciência, ela é visível. Não se pode separar uma coisa da outra. E é lá no mais íntimo do nosso ser, que nós chamamos de consciência, que todo o processo de conhecimento vai ser embasado, vai ser sedimentado para se sustentar, inclusive diante do contraditório. Quando a consciência está ordenada de um modo biblicamente correto, natural, teologicamente sustentável, moral e eticamente aprovado, a defesa da família será algo inteligível, que irá acontecer também naturalmente. Podemos dizer que a consciência de proteger a família é algo inerente a todo cristão verdadeiro, mas o oposto também é verdadeiro. 3.1. Precisamos restaurar a nossa consciência. Nós vamos ver aqui no 3.1, ele fala sobre alguns problemas, né, que nós podemos fazer com que deformem a nossa consciência, contamine, adoeça e a deixe cauterizada. Veja bem, quem deixa a sua consciência chegar a níveis perigosos de insensibilidade, de cauterização, não terá nenhum parâmetro nessa sociedade corrompida e depravada para salvar o seu ministério e o seu patrimônio familiar. Quando o tribunal da consciência não funciona, a pessoa confunde o ministério com a família, dá mais valor a um do que o outro, inverte os valores, não realiza nenhum nem outro com qualidade, com dignidade. Então, como que nós podemos restaurar a nossa consciência? Veja bem, o despertar da consciência deve nos levar ao coração da palavra de Deus. E aí, há uma ligação muito importante entre consciência reta e pura com o temor a Deus. É exatamente Deus que vai nos proteger, Deus, a sua palavra, toda essa transformação que vai sendo operada
no nosso interior, pela posse de uma nova natureza, que vai nos proteger do colapso da nossa consciência, bem como nos dá firmeza moral. Nós não podemos ter a nossa consciência contaminada. Não podemos ter uma consciência que aceita misturas, que aceita impurezas. Isso aqui para mim é algo bem particular que eu venho pensando ultimamente. Já disse aqui que Benjamin Disraeli disse que a vida é muito curta para ser pequena. Ao que nós podemos acrescentar, e Deus é maravilhoso demais para não ser conhecido, amado e respeitado. Quando nós pensamos assim e vimos a coisa desta maneira, a gente vê que o prejuízo para quem aceita a mistura e se torna impuro é incalculável. Agora você imagina quando esta pessoa, que está com a sua consciência contaminada, aceita a mistura e se torna impuro, e além disso, traz essa contaminação e essa impureza para dentro do lar. Está colocando todos debaixo de maldição. Deus é longânimo, Deus é maravilhoso. Sua graça nos alcança em qualquer situação da vida. É essa maravilhosa graça que veio em nossa direção, nos alcançou e por ela nós somos salvos por meio da fé. Então, essa graça ela se encontra além da nossa compreensão e glória a Deus por isso. Deus não age baseado na sua impaciência e nem tampouco toma decisões com base na sua ira. Todavia, a mistura, a contaminação, a impureza, a imundícia são abominações que ferem o coração de Deus. E todos nós deveríamos pensar um pouco a respeito disso e tomar atitudes mais decentes e procurar conduzir a nossa vida nos caminhos do Senhor de uma forma mais aprazível e parar de afrontar Deus com o nosso comportamento indigno, que inclusive entrava os planos de Deus na nossa vida. Você está aí contando com a bondade, né? Até cantando, sua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Sim, ela segue. A sua graça é insondável, maravilhosa graça, poderosa graça, sim, tudo isso. Nós estamos certos disso, que Deus é Pai amoroso, que suporta as nossas fraquezas, que nos alcança com a sua misericórdia, com o seu perdão, que a sua graça é inexplicável, mas nós precisamos ter consciência e ter atitude diante dos desejos da nossa carne. Nós precisamos ter atitude diante do diabo com seus ardis e da sedução do mundo, porque eles não podem nos seduzir e nem tampouco nos dirigir. Nós não podemos ficar afrontando Deus com o nosso comportamento reprovável. Eu tenho repetido em alguns momentos de aconselhamento que os nossos sentimentos não definem a nossa identidade, mas eles têm um poder muito grande de desconstruir a nossa identidade e nos fazer achar que nós somos o que não somos e que podemos o que não podemos. Os nossos desejos ocultos ou declarados podem nos levar a uma visão de mundo distorcida, nos empurrando para longe do projeto original de Deus para nossas vidas. E aí vem um dos elementos que mais marcam essa questão da pureza, da limpeza e de ter uma vida que agrade a Deus e não o afronte. Um desses elementos é a sexualidade humana fora de controle.
E a sexualidade humana ela é algo tão intensamente influente que a coisa toma uma dimensão muito grande quando ela está distorcida, desviada, comprometida com outras ideias que não seja o plano divino para a sexualidade humana. E a Bíblia nos dá um referencial para pensarmos a respeito disso. Quando nós estamos tendo problemas com imoralidade na área da sexualidade, com consumo de pornografia, com práticas sexuais reprováveis, abusivas e até violentas, quando esse problema se instaura de um modo claro, né? Quando há aí um desvio do modo com que a pessoa enxerga a própria sexualidade, tudo isso, a Bíblia tem para nós um referencial que eu considero muito importante. Em 2 Pedro 2,2 e Salmo 23,1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou ovelha do grande pastor e eu preciso viver no aprisco do grande pastor. Mas 2 Pedro 2,22 diz que eu preciso me lembrar que eu sou ovelha e não porca lavada. Eu sou ovelha e não porca lavada. Por quê? Porque na condição de ovelha, que está no aprisco do grande pastor, eu vou me sujeitar ao comando do pastor, eu vou seguir o pastor, eu vou obedecer o pastor, e eu vou estar na presença do grande pastor, me sentindo acolhida, protegida e fazendo aquilo para o qual eu fui criada para ser e fazer. Mas uma porca lavada é um problema. Não pode ver uma lama. Você pode lavar a porca, passar perfume na porca, botar até colar de pérolas na porca. Mas se você botar ela perto de uma lama, para onde ela vai? Para a lama. Nós precisamos olhar para a lama que está ao nosso redor, entender que isso é lama, que isso é impróprio, que isso é impuro, que isso desagrada a Deus, que isso nos diminui como pessoa e rejeitar a lama. Veja, precisamos olhar para a lama ao nosso redor e não ter desejo de chafurdar nela, ou ainda que o desejo venha. A mortificação da nossa carne é uma possibilidade oferecida pelo Espírito Santo e é algo do qual nós não deveremos abrir mão. Se eu não estou tendo controle sobre a minha própria carne, meus desejos, meus pensamentos e meus sentimentos, se eles estão caminhando para uma zona de impureza que pode me contaminar seriamente e ainda colocar minha alma em risco, eu preciso avaliar. Por quê? Porque nós precisamos restaurar a nossa consciência. Nós precisamos manter a nossa consciência cativa à obediência a Cristo. Isso o Espírito Santo nos ajuda a fazer. 3.2 Instruções bíblicas para preservar a família. Alguns pontos que eu separo nesse 3.2 é que essa pessoa que já recebeu de Deus a incumbência de cuidar, amar, proteger a sua casa, já entendeu que ela é o seu patrimônio, já entendeu que ela é o seu ministério, será compreensiva na vida conjugal, vai mostrar consideração um para com o outro, vai respeitar a sua esposa como vaso mais frágil, mais delicado, no caso dos homens. No caso da mulher, ela será sábia o suficiente para edificar a sua casa e fazer dela um paraíso. Os pais vão criar e ensinar os filhos no caminho que devem andar. Os filhos vão obedecer e honrar os pais. E, com base nessas e em muitas outras, nós teremos instruções bíblicas para a preservação da família, porque a família é o nosso maior patrimônio depois da salvação em Jesus Cristo. Provérbios 2:8, a parte B do versículo: Ele preservará o caminho dos seus santos.
E então, achar soluções para as tensões e os conflitos que surgem diariamente na relação do marido e da mulher ou dos pais com os filhos, de uma forma civilizada, mas sobretudo cristã, procurando preservar as relações familiares e conjugais nesse tempo de tanta transformação e inversão de valores e princípios, é um grande avanço. Nós vamos precisar ir na contramão do mundo, mas também é um dever de cada um. Quando os casais enfrentam situações conflitantes no dia a dia, mas aprendem a lidar com elas de uma forma sábia e bíblica, isso é determinante na relação conjugal. E aí, nos últimos anos, tornou-se mais evidente essa necessidade dos cônjuges e de pais e filhos confrontarem as suas diferenças, as suas necessidades, as suas motivações dentro da vida familiar. Trazer isso tudo para dentro da vida familiar e analisar isso na vida familiar. Porque o espaço familiar não é apenas um lugar tranquilo, onde tudo acontece sem maiores problemas e com muita paz. Será que essa família existe? Não, irmãos, não existe. Ela também é lugar de tensão, de problema, de aborrecimento, de diferentes conflitos, de lutas, de falta de compromisso e por aí vai. E então, nós precisamos pensar que apesar disso, não existe lugar que exerça uma maior influência na nossa vida do que o ambiente familiar. E aí não é apenas uma questão de ensinamentos bons ou maus. Os pais influenciam os filhos até mesmo através do tom emocional com que eles são criados nos lares. Quando há muita tensão entre os cônjuges, ou muita tensão entre os pais e os filhos, é possível que as pessoas desta casa venham até a adoecerem, ou se tornarem infelizes pela vida toda, ou desenvolverem transtornos mentais. Às vezes nós temos impressão de que as pessoas acham que as bênçãos espirituais são transferidas de pais para filhos automaticamente ou de um modo misterioso, mas não é assim. Cada progenitor, ele é um elo de ligação dessa transferência que depende da influência, do senso de valor, do tom espiritual que é passado de uma geração para outra. Cada um de nós, mas principalmente o marido e a mulher, os pais, são esse mecanismo, esse instrumento importante de preservação de um ambiente adequado onde a família vai se fortalecer e se manter. Indo para o final, nós temos aí, cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos. Nós somos despenseiros, os cuidadores da despensa de Deus. Nós estamos aí para servir a Deus e a nossa família. A Bíblia diz que filho é herança, então não é nossa, é de Deus, Ele só deu para a gente cuidar. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue nas tuas mãos. Nós fomos chamados para a procriação e continuação da raça humana, é certo? Mas os filhos nascem, crescem, se casam e vão constituir nossas novas famílias. E o ciclo da vida prossegue. Quando nascemos, quando estamos na fase de crianças, quando estamos na fase da adolescência, quando chegamos à terceira idade, quando adoecemos, quem vai estar lá é a família. Ou pelo menos é assim que as coisas são na prática, né? O modo certo de encararmos todas as fases importantes da nossa vida. Quem vai estar lá, ou quem deveria estar lá, é a família. Quando morremos, quem cuida do nosso funeral é a família. Aliás, é uma coisa importante de pensar, né? Enquanto estamos vivos,
Nós pertencemos a nós mesmos, somos donos de nós mesmos e do nosso processo de vida. Desde o momento que morre, uma pessoa já não é dona de si mesma, ela agora é só da família. O corpo morto é da família. É a família que toma decisões, é a família que gere, que administra essa questão. Porque aquela pessoa que está ali agora morta, ela só pertence à família. É a família que tem a última palavra naquilo que vai fazer, nas escolhas, no modo como vai dirigir e fechar esse ciclo, essa etapa desta pessoa que agora voltou para o lar, está vivendo com o Senhor. Então, enquanto vivos, somos de nós mesmos e de Cristo. Depois de mortos, nossos corpos pertencem unicamente à nossa família, que vai dar o destino para ele. Então, cuidar da família é um privilégio. Amar a família é uma bênção, é uma riqueza. Ter esse sentimento bom, esse sentimento, esse afeto, essa coisa boa que nos move em direção aos nossos, já faz com que a gente levante de manhã pensando na família, orando na família, orando pela família, trabalhando pela família, porque nós somos mordomos de Deus nesta terra e nós somos mordomos desta instituição chamada família. Então, a família como célula máter da sociedade, a célula essencial, primordial da sociedade, ela pertence a nós, ela é constituída a partir de nós. Ela se torna defesa moral e espiritual contra a degeneração social. E ela precisa ser protegida e preservada. E nós, na qualidade de mordomos de Deus, vamos fazer isso dentro das nossas forças. O que nós não pudermos fazer, Deus se compromete a fazer por nós. Nós somos mordomos dos vínculos conjugais. Então precisamos administrar as responsabilidades conjugais, cultivar o amor na vida conjugal, entender que há um padrão divino para o marido e entender que há um padrão divino para a esposa, exarado, claro, nas Escrituras. E também como mordomos, nós somos mordomos dos deveres familiares, preservando o papel dos cônjuges, o papel dos pais, o papel dos filhos. Então, nós vamos levar o tempo de uma vida inteira para chegar a um acordo sobre o que nós precisamos fazer, sobre como nós podemos prestar esse serviço divino para o qual fomos chamados e como atender com prontidão, discernimento, qualidade e excelência a obra que Deus graciosamente colocou nas nossas mãos. Veja, as crises virão. Elas virão. E muitas delas serão avassaladoras. Mas como afirma o comentarista, todas as crises nos dão oportunidades de crescermos um pouco mais, ganharmos mais experiências e juntar tudo isso e transferir para a nossa descendência. O que não podemos é trazer a feiura da queda humana para dentro do nosso lar. Nós já fomos alcançados, já fomos salvos, já fomos justificados e estamos em processo de santificação. Dentro de um perfil santo, não cabe nada que desagrade a Deus. E se não soubermos cuidar da família que Ele nos deu, não reconhecendo o grande privilégio de sermos mordomos dEle, é certo que vamos desagradá-lo, e muito. E com isso concluímos mais uma lição, a lição de número 10. Uma lição muito preciosa que fala que a família é o nosso primeiro ministério e o nosso maior patrimônio. A conclusão diz: quem não cuida, não honra e não protege a família, nega a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus,
infelizmente o seu ministério não será bem sucedido. Então estamos trabalhando com coisas sérias, relevantes e que precisam da nossa máxima atenção. Essa foi a palavra de Deus para esse dia. Que ela encontre terreno fértil no seu coração para prosperar. Olha, Deus quer descansar a terra do teu coração para deixar nascer coisa nova. Deixa o Senhor agir. Família é o nosso maior patrimônio e é o nosso primeiro ministério. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estivemos diante da Tua palavra, refletindo acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, torna a nossa mente, o nosso coração ensinável, que essa palavra bendita encontre eco no nosso ser interior e que nós possamos dar mais ouvidos e mais atenção às coisas celestes do que às coisas desta terra, a voz de Deus do que as vozes deste mundo, em nome de Jesus. Que o nosso ministério na nossa casa seja excelente e que o nosso patrimônio, que é a nossa família, esteja protegido e guardado, porque o Senhor nos ajuda a assim sermos e assim fazermos. E por tudo oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos amados. Permitindo o Senhor, no próximo domingo estaremos juntos para mais uma lição muito especial, que é a lição de número 10. Qual é o relacionamento ideal entre os cônjuges? Vamos lá? Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa, passa